Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Bom dia, povo de Deus! Está começando mais um Deus Tem o Melhor e hoje o programa está recheado de emoção e gratidão. Afinal, estamos celebrando o mês das mães. Prepare o coração, porque tem devocional, palavra, testemunho, ação social e uma homenagem linda para essas mulheres preciosas. Fica com a gente, porque Deus tem o melhor para você e é especial demais. Agora é hora de respirar fundo, silenciar por dentro, porque esse é o momento de intimidade com Deus. Abre o coração e deixa Ele falar com você. Vamos juntos pro Devocional. Shalom, querido, seja muito bem-vindo a mais um Devocional. E hoje o tema do nosso Devocional é necessário. Esse é o tema, é necessário. E você que está com a sua Bíblia, ou então você que já baixou o aplicativo da Igreja Renovada, abra lá na sua Bíblia de Atos, capítulo 14, no verso 22. E diz assim a palavra do Senhor: fortalecendo os discípulos, o encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa história fala um pouco sobre a história de Paulo e Barnabé na cidade de Íncone, Listra e anteriormente também em Antioquia. Mas o último relato de Paulo em Listra foi que ele foi apedrejado e levado para fora da cidade. O que pensaram? Paulo havia sido morto. Mas Paulo, apesar de tudo isso, ele decidiu voltar. Para quê? Para encorajar a fé dos seus irmãos. E ele diz o que nós acabamos de ler: é necessário passarmos pelas tribulações para entrar no reino de Deus. Talvez você esteja assim como Paulo, ferido, sendo machucado, maltratado, passando por dificuldades e por tribulações, e você pode pensar: mas será que é necessário passar por tudo isso? Será que realmente eu preciso passar por tudo isso? Eu te digo, é necessário. Para quê? Para que você fique firme na presença de Deus.
As tribulações nunca serão para nos paralisar, as tribulações nunca serão para nos matar, mas sim para nos fortalecer. Para nos fortalecer o quê? A nossa fé e a nossa caminhada com o Senhor. É necessário que a gente entenda isso. Você também pode começar a trilhar esse caminho e for tomado por pedras e acusações, mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo e em todos os momentos Ele vai estar junto com você. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 12 diz assim: aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe quem escreveu esse texto? Paulo. Ele nos adverte a aprender a quê? A estar contente, a caminhar de forma contente na presença de Deus. Por isso, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, a tribulação que você está passando, esteja contente com Deus e na sua presença, porque logo, logo você verá que tudo isso passará e verá o melhor tempo da sua vida debaixo da graça de Deus. Permaneça firme. Talvez o tempo que você está passando hoje é necessário. Para quê? Para viver as grandes coisas do Senhor na sua vida. Esse foi o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe e que te dê um dia poderoso na presença de Deus. Um dia você vai perceber que não é uma mãe perfeita, que aquela mãe que você projetou na gravidez nunca existiu. E não, ela não morreu quando você serviu o macarrão instantâneo para poder estudar, viu? Só eu sei o quanto você se esforçou. Minha filha, nem sempre a vida vai ser gentil. Tem horas que a necessidade vai fazer a gente engolir tantos discursos, e engolir aquilo que a gente criticou não é fácil. Mas faz parte. Você não vai ser omissa se ficar ausente, sabe? Se não chegar a tempo pro beijo de boa noite, se não for igual a professora, é a vida. Você sobreviveu aos anos 80, comeu coisas horrendas, passou horas vendo TV, brincou com o perigo e tá aí, uma mãe madura, não uma mãe modelo dessas de comerciais de margarina, uma mãe impossível. Sabe, a gente não tem o controle de tudo e tá tudo bem. Eu também não fui perfeita, mas tudo que eu fiz foi por amor e deu tudo certo. Por isso, sempre que precisar, enquanto eu estiver aqui, pode contar comigo. Com amor, da sua mãe. A Fundação Afife Arão tem feito a diferença na vida de muitas famílias. E nesse mês tão especial, mães e filhas dançam juntas na aula de balé. Amor, arte, dança e muito mais. Olha como foi lindo esse momento. Hoje é mais um dia muito especial na Fundação Afife Arão. Nós estamos comemorando o Dia das Mães com uma atração inédita. As mães fazendo aula junto com as filhas. Yasmin, Fernanda, mamães! Isso mesmo, hoje elas vieram fazer aula com as filhas. São mães que nunca fizeram balé e hoje elas vão experimentar os benefícios do balé e como é bom estar dançando balé junto com as suas filhas. Obrigado por terem vindo, foi muito linda a apresentação de vocês, me surpreendi. Parabéns.
Que lindo esse dia! Essa aula de balé é apenas uma de várias iniciativas que a Fundação Afife Arão tem em ação. É uma missão social poderosa que Deus tem abençoado. Conheça um pouco mais sobre esse trabalho lindo que a gente apoia. A Fundação Afife Arão atua na nossa sociedade trazendo cursos profissionalizantes, mudando a realidade de muitas famílias, trazendo oportunidades em vários cursos que nós promovemos, dentre eles na área de música, violão, teclado, bateria, como também na área esportiva. Nós atuamos com hidroginástica para idosos, fitness, pilates e também balé. São coisas maravilhosas que podem mudar a vida da nossa sociedade, principalmente das nossas crianças carentes. Trabalhamos voltados para as nossas crianças e os idosos da nossa sociedade. E como podemos fazer parte desses projetos? Você pode estar entrando na comunidade da Fundação Afife Arão no WhatsApp, onde estaremos divulgando os links para inscrições, avisos e muito mais. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas. Esta é a Fundação Afife Arão. Então, você também pode participar desses projetos. Aproveite o QR Code que está na tela e faça a sua colaboração. Deus abençoe a sua vida. E chegou a hora de receber a palavra que transforma. Uma mensagem vinda do coração de Deus através da nossa apóstola Deise. Presta atenção porque Jesus ainda fala. Recuperando a identidade do povo de Deus, Esdras 7:10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu disse agora há pouco que tudo começa no coração ou com o coração. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. E 3 são as expressões desse coração que é consagrado à palavra de Deus. Esse coração que faz com que algo saia de dentro dele na direção de Deus. A primeira coisa, irmãos, é essa atitude de Esdras. Esdras buscava. O que tinha no coração desse homem que ele buscava tanto? Ele era sedento, ele era um homem faminto pelo Senhor. E a conduta de uma pessoa que é sedenta, uma pessoa que é faminta pelo Senhor, ele busca Deus aonde? Diga, na sua palavra. Ele pesquisava, ele ia a fundo, ele sondava aquela palavra, porque ele queria muito mais de Deus. Quando nós estamos numa busca por alguma coisa, ninguém busca no superficial. Nós mergulhamos, nós vamos atrás e vai cavando, é como se estivesse cavando um grande tesouro, procurando uma pérola preciosa numa mina. O desejo do coração desse homem era tão grande por Deus, de conhecer Deus, que ele buscava esse nível de conhecimento na sua palavra. E está aqui nesse texto que nós lemos. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. E ele empenhou nessa busca muito forte para ele encontrar o que Deus era, o que Deus tinha, o que Deus faria e queria fazer na sua vida e estava fazendo. Outra coisa, a segunda coisa que nós vemos em Esdras, que ele não simplesmente tinha uma curiosidade por Deus. Mais do que isso, ele buscava Deus, mas ele praticava, ele experimentava tudo aquilo que ele estava aprendendo com o Senhor. De que adianta tanta teoria se ela não vem para a prática? De que adianta tanta sabedoria se não é utilizada no dia a dia, com as pessoas com quem nós nos relacionamos? Esse homem, irmãos, ele comprova
a eficácia da palavra quando ele coloca isso na prática do seu dia a dia. O maior problema que as igrejas de hoje enfrentam é a falta de viver porque não conhecem a Bíblia mais. São rasos no conhecimento da Bíblia, não usam mais Bíblia, não meditam no livro, não risca, não prescruta, não tem essa vida que Esdras tinha. E eu quero convocar a igreja para viver isso, entrar nesse livro para buscar algo que traga para a sua vida prática, para o seu conhecimento de Deus. Ele era uma pessoa íntegra, sabe por quê? Ele vivia tudo aquilo que ele aprendia na palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor trouxer como revelação, não é uma palavra bonita para pregar, é uma palavra linda para se viver. O que Deus quer, irmãos, que os conhecimentos que nós adquirimos do reino de Deus, ele venha para o meu dia a dia, para a minha experiência, para a minha prática, aquilo que você todo dia faz, com quem você vive, com quem você se relaciona, seja em que lugar for, na escola, na rua, no seu trabalho, mas você mostre essa face de Deus que está dentro de nós. Se Cristo está aqui, Ele precisa refletir essa luz nas nossas experiências. A terceira coisa que Esdras mostra aqui, que ele, além de experimentar, de viver, ele ensinava o povo. Irmãos, é um privilégio você ser um discipulador. É um privilégio você ser um mestre. É um privilégio você transferir conhecimentos para alguém. Então, eu tenho ouvido a pastora, eu gosto de ensinar. Que coisa linda, é um privilégio você transferir conhecimentos para a vida de outra pessoa. É você acender uma luz nas trevas da ignorância do próximo, irmãos. Porque não entende nada e de repente alguém traz uma verdade esclarecedora para a sua vida. Repassa essa verdade, porque quando ela chega, ela transforma. Diga a verdade, ela transforma. E é isso que o Senhor quer, que eu e você sejamos transformadores de vida, porque nós estamos levando um conhecimento que já veio para nós, já abriu nossos olhos, já veio para a nossa vida prática e agora nós vamos ensinar outros a viver a mesma coisa. E aí vamos criando novos líderes, para quê, irmãos? Para que essa cultura de santidade leve-o a ter uma identidade de Deus. Se nós precisamos da identidade de Deus, temos que nos identificar com Ele, ser parte dEle, estar com Ele, viver com Ele e para Ele. Então, resumindo a vida desse homem, ele era um homem parecido com Jesus. O que ele quer? Que eu e você seja sua imagem e semelhança nessa terra. Foi o projeto desde o início, quando ele fez o homem para se tornar sua imagem e semelhança. Hoje, conhecendo a palavra e prescrutando esse tesouro, aplicando isso, nós temos tudo para nos aproximar dele e refletir a imagem dele nessa terra, ser semelhante a ele nessa terra. A igreja de Jesus como um todo, irmãos, está em crise, com algumas exceções, claro, mas na forma geral, há um declínio espiritual muito grande exatamente por causa disso. Esse crescimento numérico que chegou assim de uma forma muito astronômica, ela implicou no crescimento por causa de quê? Exatamente por causa dos programas. Os programas hoje são as atrações, os eventos, festas, todas essas coisas. E isso fez com que houvesse uma redução nos relacionamentos daqueles que são comprometidos com Deus, daqueles que são discipulados de fato. O discipulado ficou de lado, compromisso não precisa, desde que você esteja aqui e encha a casa. Nada disso. Não é a casa cheia, irmãos, que vai gerar o crescimento com Deus. Esdras nos ensina que o conhecimento da palavra
é ela que traz um crescimento espiritual que ele é expresso naquilo que eu faço, o serviço. Se eu não tenho disposição em servir, mostra o quanto eu estou rasa no conhecimento de Deus, porque Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Essa é a nossa função. Quando Ele chega até nós, Ele vem para nos transformar e nos fazer seus servos nesse lugar e não senhores. Agora, a igreja mudou os papéis. Deus é o nosso servo e nós somos os senhores. Oi? Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum, irmãos. Então essa é a grande crise que nós estamos vivendo. Por isso que tem muitos crentes que têm pouco tempo para Deus. Tem pouco tempo para a igreja, tem pouco tempo para estudar, porque está muito ocupado. Eu tenho agenda cheia, eu tenho muitas atividades, eu tenho muito o que fazer, e não tem tempo mais para Deus. E por isso não cresce, por isso continua numa vida raquítica espiritual, sem graça, monótona, e quer voltar para a vida velha, porque não entende que a prioridade da nossa vida é que vai nos fazer nos aproximar mais dele. O que é prioritário hoje para você? Se você parar para pensar, o que hoje mais você faz no seu dia? Isso é a sua prioridade. Isso é primeiro lugar na sua vida. Se esse livro não tem prioridade na sua vida, meu querido, sinto lhe dizer que a sua vida está estagnada. E Deus não nos chamou para viver numa vida rasa e estagnada. Ele quer que a gente cresça na graça, no conhecimento de Deus. Então tem que mergulhar no livro. Esdras é um modelo para nós nisso, irmãos. Porque é assim que eu consigo recuperar a minha identidade como povo de Deus. A igreja só vai recuperar sua identidade como filhos de Deus quando ela entender que tem que parar para ouvir a voz do Mestre. Se nós não ouvirmos a sua voz, que vem dessa palavra, irmãos, nós não vamos ter essa identificação com os céus. Essa identidade precisa voltar para nós, porque temos que redescobrir o que ele diz lá em 1 Pedro 9, que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga aleluia, pelo menos. Você é isso tudo? Às vezes nós nem nos sentimos isso, porque falta o Senhor recuperar nossa identidade com Deus. Somos este povo escolhido, geração eleita. Você já passou por todas as eleições, meu irmão. Você não precisa do voto de ninguém. Ele já te elegeu como um povo escolhido, um povo separado, um povo que Ele quer que seja como um sacerdote real. E um sacerdote real, irmãos, ele governa uma nação santa, um povo que o Senhor separou exclusivamente para Ele. Só que Esdras, junto com Neemias, eles estavam numa grande missão. E ainda estão até hoje numa grande missão de mostrar para mim e para você o caminho. Nós nos afastamos. Não, eu ando no caminho. Mas anda como? Anda como? Com os joelhos já dobrados, cansados, trementes. Como que está se andando nesse caminho? Quantas pessoas estão, irmão, se arrastando? O joelho já está quase chegando no chão. Não tem coragem de se levantar, força e vigor para buscar a Deus, para clamar, para se ajoelhar. Quanto tempo você não se ajoelha diante de Deus? Há quanto tempo não quebranta seu coração diante do Senhor? Esdras e Neemias estão aqui, irmão, para revelar isso, que nós estamos precisando redescobrir e reconstruir para poder recuperar a nossa identidade como povo de Deus. Redescobrir o caminho, reconstruir uma rota que foi interrompida por nossas vontades, por nossos sonhos pessoais, por nossos prazeres, por qualquer outras coisas que colocamos no meio do caminho, que interrompeu esse crescimento nessa jornada no caminho tão extraordinário que Deus colocou para nós. Por isso que o que precisa para nós, diga verdadeira adoração ao verdadeiro Deus.
Nós não podemos, irmãos, dividir as coisas. A nossa adoração precisa ser para o Deus que é verdadeiro. Isso nós podemos ver aqui na vida de Esdras, quando ele foi levantado para construir o templo junto com Neemias. Hoje em dia, isso não é tão objetivo. Para quê construir? Para quê ofertar? Para quê? Porque a igreja não é prioridade. A maioria das pessoas não vê a casa do Senhor como uma prioridade. O lugar do ajuntamento, o lugar da adoração, o lugar da exaltação do Senhor em unidade com o seu corpo. Vem por vir. Está aqui por estar, o coração não está aqui dentro, muitas vezes a mente está lá fora, muitas vezes está pensando em outras coisas e muitas vezes está aqui no celular fazendo um monte de outras coisas. A casa do rei precisa voltar a ser prioridade para nós, entendendo que nós não entramos dentro de um salão, nós entramos na presença do Senhor. E não fazer como Jesus viu lá aquele monte de cambistas, cada um fazendo uma coisa, uma conversa para cá, outra para lá, que não tem nada a ver com a adoração. Não tem nada a ver com o que veio fazer aqui dentro. Por isso que Jesus se zangou, irmãos, porque qualquer coisa que entra no meio da nossa adoração, o Pai não gosta. E Ele vira a mesa mesmo. Ele faz uma zorrague mesmo, pega o chicote e manda ver. Porque Ele não quer que ninguém se interponha entre Ele e o coração do adorador. E aqui nós vemos aqui uma definição de um homem que ele diz, o Tosser, A.W. Tosser, que ele diz num livro Mais Perto de Deus, que ele estava falando sobre esse conceito sobre Deus, e ele afirma isso. Esta perda de conceito da majestade ocorre quando a força da religião começa a ganhar terreno de maneira dramática e as igrejas se tornam mais prósperas do que em qualquer época nos últimos séculos. Isso é ruim, mas o aspecto mais alarmante é que os nossos lucros são quase todos externos e as nossas perdas são inteiramente internas, já que é a qualidade da religião afetada por condições internas, é provável que nossos supostos lucros sejam apenas perdas distribuídas por um campo mais extenso. Ou seja, a igreja cresce financeiramente, mas decresce internamente. Caráter, conduta, comportamento, cuidado, a santidade, com a pureza, e as perdas acabam sendo tão grandes que viramos religiosos, ignorando exatamente aquilo que Ele mais quer, aquilo que é a vida íntima com Ele, a vida de buscar no livro, buscar no tesouro, buscar conhecimentos novos acerca de Deus. E aqui na Bíblia tem um exemplo muito claro, quando você abre Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, a história de Ananias e Safira. A igreja bombando na unção do Espírito Santo de Deus, aí veio uma prosperidade, vamos negociar aqui, a gente dá só essa parte, vamos ficar com a outra. Está vendo como as distrações, irmão, nos roubam? Pentecostes tinha vindo poder do alto lá, bombando em cima do povo, e ao invés de estarem ali no coração juntos, vamos ofertar sim, o dinheiro era deles, o terreno era deles, quem se propôs a dar foi eles, o Senhor não pediu. Então por que roubar o Senhor? Por que negociar? Perderam a vida porque negociaram e mentiram para o Espírito Santo. Querido, esse temor precisa voltar para a igreja e parar de mentir para o Espírito Santo, porque o Deus que matou Ananias e Safira é o mesmo Deus que nós temos hoje. Ele não mudou. O temor precisa voltar para o nosso coração. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que é ser um povo do livro. O que quer dizer isso? Ser um povo da verdade. O primeiro é ser um adorador e o segundo é ser um povo da verdade. O que quer dizer ser um povo da verdade? Esdras nos ensina aqui a sua dedicação pessoal
em estudar a palavra de Deus. Esse verso 10 que eu li fala sobre isso. Ele parava para isso. Então veja, no avivamento, o que nos inspira? A palavra. É essa palavra que vai dizer para mim e para você o que vai acontecer e como vai acontecer. É essa palavra que transforma, irmãos. E hoje, infelizmente, esta palavra está perdendo a autoridade. Não, eu creio nela. Crê? O diabo também crê. E crê mais do que nós, que ele conhece ali mais do que nós. A grande diferença é que ele não obedece, mas ele acredita no que está escrito nesse livro, como muitos crentes. Acredita, mas não obedece. De que adianta, irmãos? A Bíblia está perdendo essa autoridade e a crise cultural está vindo de uma forma avassaladora. Sabe por quê? Verdade é aquilo que me serve. É como estão vendo. Não é essa verdade absoluta, é a verdade que eu quero acreditar. É a verdade que eu quero viver. Hoje nós não estamos vendo essa inversão, a mentira sendo falada para que cancele a verdade. Não, essa é a verdade que eu quero acreditar. Eu acho que eu sou um cachorro, vou já aqui latir. Oi? Que verdade doida é essa? A inversão está muito aberrante, irmãos. E isso não é só porque quem tem ideias progressistas, não. Muitos cristãos estão com ideias distorcidas da palavra de Deus. E essa autoridade, irmãos, espiritual e a autoridade bíblica tem dois extremos que eles precisam ser trabalhadas hoje muito, porque são coisas exageradas que estão acontecendo e sendo menosprezadas. Se nós não mergulharmos para compreender a verdade do que está escrito e parar de inventar, não, Deus disse isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, apóstolo, eu vou casar. Falei, vai? Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão, minha irmãzinha. Aí, vamos supor que é a Marcela, tá? Não é você que é bem casado, graças a Deus. Ela disse, eu vou casar, apóstolo. Falei, mas minha irmã, essa pessoa não é para você não. Eu já sabia quem era a figurinha, né? É, apóstolo. Deus falou comigo aqui, ó. Falei, sério? Me mostra o texto, irmão. Olha aqui. Ela leu um texto nada a ver, irmãos. Sabe o que é nada a ver, nada a ver, nada a ver? Falei, eu não acredito que você acha que Deus está falando contigo nesse versículo aqui? É, apóstolo, olha aqui, olha aqui a cara dele. Falei, minha irmã, isso aqui está falando isso, isso e isso. Não, a senhora não está entendendo, não. Falei, você que não está entendendo. Minha irmã, vai orar. Essa pessoa não é para você. Por isso, coloquei lá 10 motivos. Irmão, paixão é uma coisa alucinadora, não é? Ela cega. Foi a maior furada da vida dessa mulher, sofre até hoje. Foi Deus? Fala sério. Porque pega o livro, irmãos, e interpreta da sua jeito, da sua maneira, da sua realidade, colocando a sua carnalidade dentro desse negócio. Nós não podemos ser cegos nesse nível, irmãos. As pessoas não querem mais estudar o que a Bíblia diz. Quer que a Bíblia diga o que eu estou pensando e não eu abrir meu coração para entender o que ela está dizendo para mim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que ela está sendo desprezada, menosprezada, porque eu leio com outros olhos e não interpreto o que ela realmente está escrito, porque nem o Espírito Santo está aqui dentro mais. Como assim, irmãos? E sabe onde está a causa disso? Acabou a escola bíblica dominical. Era lá que a gente aprendia todos os princípios da palavra de Deus. Era lá que tudo estava proposto no nosso coração, desde o beabá da Bíblia, irmãos. E as pessoas fizeram com que a escola subisse. E chegou o analfabetismo bíblico nas igrejas.
Nós estamos vivendo igrejas analfabetas da Bíblia. É lamentável, são rasas, não conseguem entrar no livro, não memorizam mais versículo nenhum, não riscam mais sua Bíblia, nem anda mais com Bíblia, porque agora eu tenho aqui. E você lê isso aqui? Você começa e cai uma notificação, aí você vai lá no WhatsApp, cai outra notificação, vai lá no Instagram, cai outra notificação, vai lá não sei para onde, vai não sei. Você está lendo a Bíblia? Para com isso, você está enganando você mesmo. Você está enganando você mesmo. O livro é esse aqui, ó. Isso é livro. Medita nele de dia e de noite, risca, medita, repete, grava, memoriza, vive. Aí sim, aí funciona. Mas não está sendo assim, irmãos. As versões digitais estão tirando e sumindo com as versões impressas. Acabou a Bíblia, não tem mais Bíblia. Eu faço sempre questão, mesmo eu trazendo aqui no computador, mas eu tenho que andar com o meu livro. Ele tem que estar aqui, porque é aqui que tem a verdade, irmãos. Aqui que é a nossa prova. As pessoas hoje têm vergonha de carregar sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Levanta aí bem alto. Graças a Deus, porque essa é uma igreja da Bíblia. Parabéns para você, olha aí. A maioria não anda mais com a sua Bíblia. Não, eu tenho aqui no meu telefone. Bíblia, irmãos, nos leva a ter habilidade para fazer anotações, sublinhar, marcar, estudar, riscar. Eu tive que trocar de Bíblia, que ela está tão riscada que eu não acho mais nem as pretas que está escrito. Mas eu sou apaixonada por ela. Eu ando com essa aqui, mas meu coração está na outra. Porque está tudo riscadinho. É algo extraordinário, irmãos, quando você se aprofunda nesses textos. Você é como se entrasse numa viagem que não quer que volte mais nunca. É algo tão tremendo. A nossa identidade, querido, está nesse livro. Diga, a minha identidade está nesse livro. Não está em outro lugar, irmãos. Como vamos desprezar a nossa identidade? Jesus e a palavra são um. É uma só pessoa. Então ele restaura a nossa identidade. Quando nós entramos nesse livro entra em nós. E nós estamos sendo restaurados para entrar dentro de um reino. O reino de Deus. A terceira coisa, irmãos. A liderança piedosa e consagrada que cria uma cultura de reino. Nós estamos muito acostumados com a nossa cultura humana. Eu disse domingo que Deus precisa desconstruir esse mundo que nós vivemos humano para Ele nos construir dentro do reino de Deus. Esse reino é que tem que ser vivido por nós e não mais o reino da velha vida. Como nós não deixamos Deus nos construir, nós voltamos para o que nós conhecemos. Lembra a história dos irmãos que Jesus morreu? Eles voltaram para onde? Porque ele conhecia. Foram pescar outra vez, porque era tudo que eles conheciam. Então veja que as pessoas que creem em Deus, elas ficam aflitas, ficam cansadas, porque são como ovelhas que não têm pastor. Não tem essa cultura de buscar o reino de Deus. Eu vou buscar o que eu posso fazer. Eu vou no médico, eu vou no irmão, eu vou numa irmã, eu vou no pastor, eu vou no vidente, vou não sei aonde, porque eu quero que alguém faça alguma coisa. Porque esqueceu que se o Senhor não fizer a obra, ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Por isso que esses dois primeiros tópicos que eu falei, adoração e verdade, ele requer de mim e de você, irmãos, algumas coisas. Que nós venhamos a pegar esse livro e ele encarnar em nós, vir para a nossa vida prática, para que a gente possa viver, transmitir, discipular pessoas. Mais do que isso, irmãos, essa cultura do reino, ela exige dedicação, minha e sua. Os livros de Esdras e Neemias, eles estão aqui para nos mostrar a força que esses líderes tinham, porque tinham conhecimento da Bíblia. Você só será um cristão forte se a sua base for esse livro. Só será um homem, uma mulher de Deus forte para vencer todos os níveis de batalha se a sua base for esse livro. Por isso que hoje a forma mais parecida para
andar nesse movimento com Deus é o pastoreio. Esse pastoreio que nós precisamos ter de Deus para ser discipulados. Deus discipulando o nosso coração, nós sendo discipulados por alguém que está nessa mesma veia, recebendo de Deus e está servindo alguém, recebendo de Deus e ensinando alguém, transferindo esse conhecimento para outras pessoas, essa cultura do reino. E aí sim, nós vamos entrar na brecha, irmãos, para recuperar a identidade do povo de Deus. Tem muita gente que não sabe nem mais o que é ser um filho de Deus. Está tão parecido, tudo igual, que não tem mais uma divisão. Como fazer isso? Precisamos nos levantar e nos erguer, nos posicionar, porque essa identidade, ela precisa ser vista na nossa vida prática. Eu vou insistir nisso, porque recuperar a identidade do reino, irmãos, é entender que nada acontece assim, de uma forma imediata. Nós passamos 20, 30, 40, 50 anos no pecado e quer que num culto o Senhor arrume toda a bagunça de anos atrás que nós fizemos. Oi? Não é assim. Ficamos tantos anos entregando a vida para o pecado, o diabo acabando com a gente. Num culto, quer que o Senhor já coloque você sentado no trono com a coroa na cabeça e anjos te servindo. Não, querido, não. É um processo. E nós precisamos descobrir isso, que esse processo vai ter que passar pela nossa vida, passo a passo. Do jeito que você bagaceou todo o restante da sua história, Deus vai reconstruir. E reconstrução não é rápido, irmãos. Você que já reconstruiu uma casa, sabe que é pior do que construir uma casa nova, sim ou não? Deus me livre, cada hora que você vai mexer num negócio, aí o reboco cai todinho. Vai mexer em outra coisa, despenca. Não, irmão, a reconstrução dá muito mais trabalho, porque você foi construído e formatado de uma forma errada, de pecado, de bagaceira. E agora Deus tem que fazer uma mudança radical na nossa história, para que a gente possa se tornar uma pessoa diferente. Irmãos, essa transformação não acontece se não for pela cruz. Não existe vida se não tiver morte. Diga isso, por favor. Quer servir a Deus, mas você vai ter que parar de pecar. Simples assim. Queremos servir a Deus, mas temos que abrir mão dos nossos desejos carnais. Quer tomar ceia no domingo e na segunda, terça e quarta na prostituição, na bebida, na esquina, na droga? Como assim? Temos que parar de pecar se queremos servir a Deus, irmãos. Durante a semana vale tudo e no domingo eu sou santa aqui na igreja. Não vale isso não. Não existe conforto na transformação, irmãos. Toda transformação é cruz, é sofrimento, é dor, é sacrifício, é prego nas mãos, é coroa de espinho na cabeça, é lança do lado, é dor, irmãos, entende isso? Esse processo Deus não desassocia da gente fácil assim, é complicado mesmo, porque o propósito do Senhor é que eu e você sejam salvos. E não é ser salvo só para dizer hoje eu estou salvo, não, esse é o começo. Não existe igreja de Jesus, avivamento sem cruz, perdão sem cruz, casamento restaurado sem cruz. Não adianta, não vai ter avivamento nenhum dessa forma. O Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida. Então, se você quer caminhar com Ele, deixa eu lhe dizer uma coisa: me mostre as suas feridas, me mostre a sua dor, me mostre as suas renúncias, me mostre o que você rejeitou, me mostre o que ficou lá para trás, me mostre, que eu vou dizer se você está pronto para ressuscitar ou não. Porque nós achamos que é só chegar na igreja e estar assim, e tá... Não, queridos, é através da dor, do sofrimento, das feridas que nós somos trabalhados, porque é através dela que nós chegamos até a cruz. E depois da cruz é que as coisas vão acontecer. Não, mas não foi para isso que o Senhor me salvou.
Ei, 1 Coríntios 10:3 diz que não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças, mas a tentação, a provação, a dor vai vir sobre a nossa vida sim, irmãos. Nós não estamos isentos disso. Então não importa o que você conquistou, não importa o que você tem, sabe por quê, queridos? O que importa é aquilo que você suporta. Não é as conquistas, a conquista é fácil, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a conquista de domingo só chega se você suportar o sacrifício da sexta-feira. Pegou aí? A alegria só veio da conquista, da libertação, da ressurreição, da vida de Jesus do domingo, só chegou depois do sofrimento que Ele passou na sexta-feira de morte e morte de cruz. Depois que passamos por essa angústia, irmãos, é que vem a libertação para a nossa vida. Às vezes nós não temos musculatura para suportar nada. Qualquer coisinha está com dodói, né? Está com feridinha. Os negócios não vão muito bem, fica ansioso, depressivo, que não sei o quê. Como assim? Desequilibrados porque não suportam o mal do dia. Ei, nós não estamos isentos do mal não, igreja. O Senhor nos adestra no mal. O mal às vezes vem porque nós precisamos saber que somos humanos. Tem uma indisposiçãozinha no estômago, tem uma dor de barriga, tu é humano, vai ter sim. Não vai ter nada na vida mais porque aceitou Jesus, vai ter dor de cabeça, vai ter dor na barriga, dor no pé, vai ter algum tipo de dor porque somos humanos e Deus relembra a nossa humanidade, irmãos. Vai ter o dia mau sim. E às vezes quando tem um dia mau, o diabo está aqui, está me perturbando, ele me venceu. Não, querido, não foi nada disso não. Deus está mostrando para você que você é gente e tem que viver como gente e vencer o dia mau. Venceu o dia mau porque Ele venceu. Ele suportou aquela cruz, irmãos. Tudo Ele passou como homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E às vezes nós concentramos a vida de Jesus nos 3 anos de ministério, mas esquece que Ele passou 30 anos como homem. Morou numa casa, tinha 7 irmãos, tinha pai, tinha mãe, viveu a vida comum da família, deu testemunho de como viver como homem dentro de uma casa, como adolescente, como criança, viveu a maior parte da sua vida como homem, sentiu tudo que eu e você sentimos. Mas concentramos nos 3 anos de ministérios achando que Ele só era Deus. Não, Ele passou por tudo que eu e você passa. Ele viveu e venceu. Eu e você podemos vencer também. Nós não temos argumentos contra Deus, irmãos. Não temos argumentos. Ele suportou aquela cruz. E às vezes não queremos suportar um diazinho de problema. Ele passou um dia inteiro pendurado naquele madeiro. Ele passou dores terríveis que eu e você não aguentaria. Teve que aguentar a afronta daqueles outros 2 que estavam ali, de todos os zombadores que estavam ali embaixo também. Mas mesmo assim, nós não queremos suportar nada. Nós não queremos suportar o desgosto, não queremos suportar uma cara feia, não queremos suportar a ingratidão dos irmãos, não queremos suportar a pessoa que fala mal da gente, nós não queremos suportar aquela pessoa que não vê o nosso valor. Ei, para com isso. Aprenda a suportar. Deus nos ensina isso, irmãos, porque Ele é tão tremendo, Ele não vai nos tirar dessa hora. Isaías, ele tem um texto que ele fala algo tremendo, Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, César, não vou jogar uma boia para ti não, viu? Você vai ficar lá no rio, mas eu vou estar lá com você. Ei, igreja, entende isso? O Senhor vai nos cobrir, vai nos proteger e não vai deixar que aquela água venha nos sucumbir, não. Elas não vão nos submergir, diga aleluias.
Quando você passar pelo fogo, pela prova, Ele não vai te queimar. Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego andando e dançando dentro da fornalha e nada aconteceu. O Senhor confirma a sua palavra, irmãos. A chama não vai arder em você, porque Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Diga aleluias. Então passe pela prova dando glória a Deus, igreja. Os homens de Deus, irmãos, não são aqueles que conquistam mais, mas aqueles que suportam mais. Esses são os homens de Deus. Suporta as privações. Não me fale das suas conquistas. Me diga o que você suportou. O que você suportou? A cara feia, mas eu ainda estou na presença de Deus. Suportou o abandono, mas eu ainda estou na presença de Deus. Suportou a perseguição, mas continuo fiel a Deus. Suportou a opressão, mas continua firme no propósito. É aquilo que você suporta que diz que você é um homem, uma mulher de Deus, e não suas conquistas, os aplausos, os diplomas, as medalhas no peito. Isso não quer dizer nada. Mas Jesus provou que Ele venceu quando Ele mostrou: ei, olha aqui as marcas, eu tenho cicatrizes. Queridos, é importante entender que aprender a suportar a glória de Deus vai nos blindar a nossa mente. Quando nós suportamos as provações que nós somos submetidos, nós ficamos com muita fragilidade, com vitimismo, com mimimi. Não, levanta a cabeça. Os irmãos da igreja primitiva apanhavam, mas eles estavam adorando. Estava doendo, mas eles adoravam o Senhor por ter achado motivo de estar ali apanhando pelo evangelho. Vai bater num crentinho hoje. Vai bater num crentinho hoje para ver onde que vai acontecer. Duvido que vai glorificar a Deus porque ele me bateu. Eu sou crente, mas meu braço não é não, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas meu revólver não é não, minha faca não é não. Suporte. Suporte, irmãos. Deus vai levar você a viver o seu propósito. Os sacerdotes, os levitas, na época aqui de Esdras e Neemias, eles mantiveram a identidade de líderes. Veio opressão para cima, não vão construir não, vai parar tudo. Não, eles mantiveram a sua postura de líderes espirituais, mesmo não tendo templo, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada, irmãos. Não tinha um lugar físico para cultuar o Senhor, mas ali havia o Espírito de Deus e o Senhor os despertou, o Espírito deles para adorarem ao Senhor, para levantar o altar ao Senhor. E como Deus se comoveu com aquilo, era um altar. Não tinha nada, mas é aqui esse lugar do sacrifício. Aqui é o lugar que eu vou te adorar. Aqui é o lugar que eu vou fincar as minhas estacas para dizer que a verdade prevalece. Tudo destruído ao seu redor, irmãos. Aquele era um poderoso mover do Espírito de Deus, que não depende de circunstâncias para eu adorar a Deus. Eu posso ter uma igreja como eu posso não ter, pode ser no meio da rua, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser lá no cantinho do teu quintal, pode ser lá no teu banheiro, aonde você buscar o Senhor, Ele ali vai se inclinar para você. Aqueles líderes sacerdotes que estavam ali, Esdras e Neemias, aqueles homens, irmãos, eles tinham vindo com aqueles que voltaram do cativeiro. Passaram 70 anos na Babilônia. Quando eles chegaram naquele lugar, eles nem lembravam mais de Jerusalém. Tudo tão destruído. Não tinha memória da Jerusalém que eles deixaram. Foi uma viagem longa de 4 meses. Está lá no capítulo 7, versículo 9. Mas na chegada, a sua surpresa, eles só viram ruínas.
Não tinha mais aquela cidade bonita que eles deixaram 70 anos ali atrás. Dificilmente haveria um mover de Deus na direção daquele monte de ruínas, se não fosse o Espírito de Deus para levá-los de volta. Como que Deus nos leva de volta a uma ruína? Veja que está se contrapondo, irmãos, uma outra visão de Atos 1:8, quando todos estavam reunidos e cheios do Espírito Santo, no mover onde tudo está pronto, é fantástico, mas num lugar de ruínas, um lugar que não existia nada, o Senhor chama do cativeiro aquelas pessoas para adorarem o Senhor. Você não depende de ter um lugar e um ambiente para estar nesse santo dos santos. Você depende de um coração que se identifica com o seu Pai. Esse coração te leva a esse ajuntamento, e essa é a proposta de Deus, irmãos. Quando nós temos a mesma identidade de Cristo, não importa o lugar, não importa se é chique ou se é pobre, não importa se tem som, se tem cantor, importa que tem vidas que amem o mesmo Deus e que vão buscar o mesmo Senhor. O que Deus está buscando, irmãos? Aqueles que queiram ter essa identidade do reino de Deus. E para ter essa necessidade, arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento de pecado, pedir de perdão para viver essa vida com o Senhor e de todo o coração adorar o Rei. Quantos querem receber essa identidade do reino de Deus hoje? Fique de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Diga para Ele nesta hora que não importa se você está nas ruínas de Jerusalém, andando sobre escombros, sendo perseguido por aqueles que não querem que você reconstrua nada na sua vida, que não querem que Deus faça nada com a tua história, que não querem que Deus trabalhe aquele lugar. Não importa, simplesmente deseje: eu quero a identidade com o Senhor, porque eu vou não só receber, mas eu vou transmitir isso para alguém. Eu vou servir ao Rei com aquilo que Ele colocou no meu coração. Eu vou estar diante dEle. Fale com Ele, igreja. Vamos para a nossa agenda da semana. De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o nosso culto da madrugada, para começar o dia orando e sendo fortalecido. Terça-feira, às 19 horas, segue nossa série especial sobre o livro de Esdras. Venha ser edificado com cada ministração. Quinta-feira tem célula nos lares, um tempo de comunhão, ensino e crescimento com os irmãos. Sábado, às 19 horas, é dia de rede de jovens para 25 anos no templo anexo e 26 mais no templo principal. E no domingo começa o melhor culto às 8 horas da manhã, especial para os nossos idosos. E às 8h30 tem a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, a galera Team se encontra na rede de adolescentes, no templo anexo. E os nossos cultos acontecem às 10 e às 18 horas, para a gente celebrar Jesus. E temos também nossas bases setoriais que estão espalhadas pela nossa cidade. Para encontrar a base mais perto de você, é só acessar renovada12.com.br. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram.
levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. E assim a gente termina mais um programa especial. Que domingo lindo, que mês especial. Que bênção poder honrar nossas mães com tanto carinho. Hoje, às 18 horas, tem culto de celebração e você é o nosso convidado. Semana que vem tem mais Deus Tem o Melhor. Mas se quiser rever esse programa, é só assistir na quarta às 9 horas da manhã ou a qualquer momento no canal do YouTube. Um beijo grande, feliz Dia das Mães e lembra, Deus tem o melhor para você sempre.